ao mesmo tempo desafiadora, porque é um tema que temos ouvido várias vezes aqui, mas eu acredito que o Senhor tem sempre algo novo para trazer. E com relação à mensagem do dia de hoje, pode ter a certeza de que o Senhor vai falar contigo, que o Senhor vai te edificar, e certamente você vai dar um passo gigante na tua preparação para a vinda do Messias. Porque nós temos um tema hoje, dado a razão pela qual nós estamos aqui. Eu quero hoje falar com a igreja a respeito do dia do arrebatamento. Eu sei que é um tema familiar, mas hoje iremos a alguns mistérios que se encontram nesse tema. Esse microfone está a cortar demais, mas ok. Se você está aí a anotar, pode colocar o tema para o dia de hoje: o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. 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 Considerando a unção que carrega esse microfone, tem expectativas muito grandes agora. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Vou pedir ao irmão Antônio no microfone, amém, para que possa trabalhar comigo nas escrituras com muita dinâmica, porque a mensagem vai exigir esta velocidade. Queremos falar do arrebatamento da igreja. Queremos falar a respeito do dia do arrebatamento. Quando a gente olha na Bíblia, a gente encontra uma coisa muito comum e muito conhecida a respeito do dia do arrebatamento. A Bíblia, quando fala do dia do arrebatamento, não nos dá especificidade, ou seja, não especifica o dia e a hora. Mas nós sabemos, porque no nosso dia a dia ouvimos todos os dias nos autocarros, nos hospitais, anunciam carros aqui evangelistas nos hospitais, nas escolas, mídias, assim por diante, que Jesus está a voltar, que não sabe o dia e nem a hora. Então, se é uma coisa que eu quero estabelecer aqui, é que o dia e a hora ninguém sabe. Aleluia. 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 O dia e a hora ninguém sabe. Então, quando eu e você nos preparamos, estamos a correr para o evento que não sabemos quando é que vai acontecer. Então, se você está a anotar aí, pode começar dizendo isto: que ninguém sabe o dia e nem a hora. Aleluia. O dia do arrebatamento da igreja não são conhecidos. Mas por que é que nós trazemos este tema a esta altura? Porque falar da vida de Jesus no dia de hoje, sendo que é um tema que já ouvimos falar muitas vezes. Por que falar disto hoje? Eu poderia trazer várias razões, mas a primeira, se você está aí a anotar, você pode colocar aí: porque o tempo urge. Porque já não temos tempo. É a primeira razão que você pode colocar aí. Você vê os eventos, você vê os sinais, você pode até sentir que nós estamos no fim de uma geração e que o Messias já está a voltar. A segunda razão que faz nos trazer este tema é porque o dia do arrebatamento é o dia mais importante no calendário da igreja. Eu sei que você comemora teu aniversário, data de casamento, bodas de papel, de madeira, que são datas importantes. Aleluia. Nós comemoramos várias coisas, temos feriados aqui, mas há um dia que é importante,
No calendário da igreja, na verdade, o dia mais importante é o dia do arrebatamento. É o dia que resume toda a nossa vida como cristão. Aleluia. Aleluia. Se você pode colocar aí mais uma razão, eu disse poderá trazer várias, mas mais uma razão é que a nuvem de Deus, aleluia, a nuvem que vai levar a igreja, ela já desceu aqui. As escadas gloriosas já foram reveladas à igreja. Eu poderia trazer outras razões. Os cegos estão a ver, os surdos estão a ouvir, os milagres estão a acontecer, os terremotos estão a acontecer, a chuva está caindo, e não dá para olhar para isso aqui e ficar indiferente. Aleluia. Por isso queremos falar a respeito do dia do arrebatamento. Há outras razões que você pode colocar, mas talvez das mais graves é que existe um problema aqui. É que a igreja que vai ser arrebatada naquele dia, a igreja, porque lembra que o tema é o arrebatamento da esta igreja está a ficar negligente. Esta igreja está a se esquecer do propósito pelo qual foi levantada. O problema é que a igreja está a se esquecer que este dia do arrebatamento não tem replay. Se você faz esse dia, acabou. O outro problema é que a igreja vai se acostumar com isso. De tanto ouvir, Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo, o dia da vinda do Messias, bodas do Cordeiro, a igreja está acostumada. A igreja está a perder o senso de urgência. Aquela igreja que corria, aquela igreja do primeiro amor, quando abraçou o evangelho, morreu em arrependimento, santificando a sua vida, entendeu que a qualquer momento o Messias pode voltar. Esta mesma igreja agora se esqueceu disto, já se acostumou. Aleluia, 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 aleluia. Está difícil interessante, né? Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Nós queremos ir à Bíblia, no livro de Mateus capítulo 24. Na verdade, vai ser uma leitura superficial mesmo, irmão Antônio, por favor. Mateus 24, 36 a 39, rapidamente. Assim diz: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Aleluia. Amém. A Bíblia está a dizer uma coisa aqui para sustentar o fato de que ninguém sabe o dia e nem a hora. Para dar suporte a isso, a Bíblia está a dizer que assim como foi nos dias de Noé, ele começa dizendo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Se nós soubéssemos, amado, seria bom chegar e dizer assim: no dia X, a hora Y, o Messias virá buscar a igreja. Quem sabe? Quem sabe assim ninguém ficaria. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Veja a forma como ele começa aqui.
Dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Mas ele faz uma comparação. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Mas há alguma coisa que me chama a atenção aqui. Quando fala dos dias de Noé, porque ele diz aqui no versículo 37, versículo 38, portanto, assim como nos dias de Noé, aliás, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E se você olhar com atenção aqui, você percebe as coisas que fizeram que a geração de Noé perdesse a salvação. Você vê as coisas que fizeram com que a geração de Noé não estivesse atenta ao chamado que Noé fazia para se preparar para aquele dia. E quando a Bíblia traz uma lista pequena aqui, as pessoas comiam, e comer é bom. Aleluia. Comer é bom. Não é isso, pastor Cláudio? Comer é muito bom. Mas precisa dizer assim, que o comer em algum momento pode comprometer a tua salvação. E nós veremos isso lá à frente. Porque a Bíblia está dizendo assim, a geração de Noé, de tanto que comia, de tanto que estava preocupada com comer, acabou perdendo a sua salvação. Estava tão preocupada com o que comer que esqueceu de se preparar. Uma outra coisa que a Bíblia diz aqui, descasavam. Essa parte aqui, essa parte é terrível. Porque o casamento é uma bênção. Mas a Bíblia está dizendo que o casamento, na geração de Noé, nos dias de Noé, trouxe problema. Quer dizer que as pessoas comiam, casavam e davam-se em casamento. Vamos dizer que casamento também é bom. Aleluia. O casamento é bom. Tem que ser um solteiro. aleluia. O casamento é bom. Você quer ficar muito solteiro na igreja? Eu ouço testemunho dos casados. Acho que o casamento é bom. A Bíblia me faz perceber que casamento é uma bênção. Mas aqui eu posso saber que você vê no livro de Noé, no livro de Gênesis, na verdade no livro de Mateus, obrigado. Falando da geração de Noé, diz que as pessoas casavam e davam sem casamento. E em algum momento, por causa disso, comprometeu a sua salvação. E você pode se confirmar que o casamento é bom. Mas a partir do momento em que o casamento, em que o teu casamento começa a comprometer a tua salvação, a partir do momento em que o teu casamento começa a levantar aqui uma montanha, uma parede de separação entre você e Deus, a partir do momento em que você pega o casamento acima da tua salvação, cuidado. Porque a Bíblia diz que as pessoas casavam e davam sem casamento. A partir do momento em que a tua preocupação agora com os solteiros, pelo teu casamento, você te aflige mais do que a preparação para a vinda do Messias. Então cuidado. É por isso que nós vemos jovens a caírem no pecado sexual. É por isso que nós vemos jovens a se prostituírem. É por isso que nós vemos jovens que não conseguem se conter. Irmãos abandonaram a jornada por causa do pecado sexual. A precisa ter cuidado. Quando o casamento começa a se levantar acima, preparação para a vida de Jesus. Aleluia. Podemos correr para o versículo 40, ainda em Mateus 24.
Versículo 40. Diz assim: então, estando todos no campo, será levado um e deixado o outro. Poderia ter 42. Vou repetir. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e outra deixada. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, a hora que há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Há um pequeno mistério aqui. Ku ni xihundla xitsongo E la conforme eu disse, hoje leswi nga hlaya ku namuntlha o Senhor nos vai conduzir poderosamente hoxa ta hi fambisa hi ndlela matimba a desvendar grandes mistérios. swa ku hi hlavutela swihundla Se você me swikulu acompanhar paulatinamente, fambe gaso ni gaso será muito abençoado aqui nesta u ta mensagem. katekisiwa ngopfu ka n'wati No lowu versículo 40, ka verso 40 o Senhor diz que dois homens a vanhu vambirhi estarão no campo va ta masin'wini e será levado um ku ta tekiwa mun'we e deixado outro. un'wana a ta siyiwa E aqui você pode ver, u nga vona laha quando a Bíblia fala de dois a loko homens, bibele vula hi vanhu vambirhi está a falar de servos, a vulavula hi malandza que é suposto cada um de nós aqui. so un'wana ka hina laha Ser servo. a ve A Bíblia nandza diz que a seara é a ni grande. masimu se makulu Então, há uma seara ku ni nsimu onde é suposto cada um de nós estar a trabalhar. un'wana un'wana swa laveka se a A tirha Bíblia está a dizer, a bibele ra vula enquanto dois estiverem no campo a vambirhi trabalhar, va le ka masimu a va enquanto tirha dois homens, dois servos estiverem no a campo, manandza vambirhi a va le ka eu simu podia olhar para os pastores a ta agora, lavekisa vafundhisi olhar para nós, porque é nosso ministério. ticuka hikuva i holobye ra hina leri E igualmente pode ser este sim para todos os va servos. sa xandzisiwa ka manandza hinkwawo Quer dizer, dois estarão a servir, vambirhi va ta va tirha mas um será levado n'wana a ta tekiwa e o outro será deixado. mumpenyana a ta siyiwa Então, quando chega o dia alo fika a do siku arrebatamento da ra igreja, ku tluka kereke há um grupo de pastor ku ni ntlawa wa que mfundhisi vai entrar, hi ta nghenaka mas há um grupo que vai ficar. ku ni ntlawa wo ta É que sala nesse tempo aqui, a nkama lowu há um grupo de pastores ku ni ntlawa wa mfundhisi que está a ensinar alguma coisa hi fundhisa xo karhi fora da agenda da vida do Messias. handle ka nongoloko Há ku um grupo de hlanganisi pastores a ku esta ni hora ntlawa wa mfundhisi nkama que lowu está a pregar por dinheiro. wo tshemba ka mali Há um grupo de ku pastores ni ntlawa wa que mfundhisi está a entrar e tomar as ovelhas para comê-las. va nghena va teka tinyimpfu Há va um grupo tintshwa de pastores ku ni ntlawa wa que mfundhisi está a pregar para encher o povo. va swa kota va tata Então, Deus phakisi está a dizer que este grupo aqui ala ntlawa lowu vula xikwembu será deixado. wu ta Há siyiwa um grupo que vai ficar. ku ni ntlawa wu ta salaka Há um grupo ku ni ntlawa de servo na casa do wa Senhor malandza ka yindlo que hosi está a correr com uma agenda diferente. a tsutsuma hi nongoloko ku E hambana naquele dia irá ficar. a siku thole byana ta sala Mas você pode vir um pouco mais adiante. nga vo nga famba No versículo 41, ka verso você 41 encontra o Senhor a dizer assim: ma hosa vula leswi estando duas agora, vambirhi na no vasati moinho, a ku será sileni levada uma e deixada a ku outra. ta tekiwa munhu ku sambanyana Agora você vê que o Senhor está a falar de duas mulheres. alo hi vasati vambirhi laha E comumente, normalmente, hi xihenahena quando a Bíblia fala de mulheres na Bíblia, vulavula hi vasati ka bibele está a referenciar a igreja. a wu hlaya kumbe a kombekisa Está a kereke falar da igreja. a vulavula hi kereke Aleluia, aleluia. Será que estamos juntos aqui? enje hi xikan'we xana Ainda na estamos a ir a algum lugar, aleluia. ndhawu karhi Quando ele fala de a mulheres, bibele vulavula hi está a vasati falar da igreja. u vulavula hi kereke A pessoa estão duas. ala vambirhi a A vasati mulher a vo sila será levada uma ku ta wu tliwa e mun'we deixada a outra. n'wana ta siyiwa Eu encontrei um pequeno mistério ni aqui kuma xihundla xitsongo laha que podemos citar no livro de Isaías 54. vai sala iko 54 Rapidamente, Isaías 54, a partir do versículo 1. Se chegar lá, irmão Antônio, peço que leia rapidamente, por favor. Isaías 54. Assim diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegria, canto e exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitaria do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas Só habitações. ler Isaías 54. Qual é a versão da usando? Amém. Ok, versículo. 2. Não, desse versículo 5 a 4, perdão. Não sei se referencia 5 a 4. 5 a 7, deve ser isso.
Perdão. Amém. É que é muita coisa que eu não estou a conseguir conter aqui. 5 a 7. Amém. Assim diz. Porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito. Como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque um pequeno momento te deixei. Por um pequeno momento te deixei. Mas com grande misericórdia te recolherei. Continua até 8, por favor. 8. Em grande ira escondi a face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluia. Amen. A Bíblia está dizendo aqui A Bíblia revela que em algum momento está o Senhor falando com Israel. Agora podemos puxar isso para nós. Está dizendo: o Senhor, o teu Criador, é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel. Mas chega um ponto em que o Senhor está dizendo assim, depois dele expressar o seu amor, ele olha para a igreja e o Senhor é o teu marido, expressando o seu amor para com a igreja. Esta é a igreja que será arrebatada. Esta igreja está no Duas Amoeira. Ele diz: o Senhor é o teu marido. Mas há uma coisa que ele diz aqui: por um pouco de tempo, aqui no versículo 6 agora, diz: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Então o Senhor está dizendo que houve um tempo, após expressar o seu amor, há um problema aqui no meio, onde quando há pecado dentro da igreja, o Senhor olha para a igreja assim, declara amar a igreja. Mas quando há pecado na igreja, chega um ponto em que o Senhor diz: por um pouco de tempo te abandonei. Por um pouco de tempo, por causa da imoralidade, por causa da mentira, por causa da corrupção, por causa do amor ao dinheiro, por causa da falsidade, por um pouco de tempo eu te abandonei. Mas se não há uma promessa aqui, o Senhor diz: mas virei com grande misericórdia e recolherei. Versículo 8 diz: com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos. Então o Senhor está dizendo assim, que haverá restauração, que haverá um momento em que o Senhor virá para levar a igreja. Mas por causa do pecado, há uma igreja que será deixada. Aleluia. Há uma igreja que será levada assim, mas há uma que será deixada. Então eu quero que com isso, enquanto vamos navegando, comece a assumir isso em teu coração, que é uma necessidade de você ser a igreja que vai entrar. Aleluia. Você pode continuar comigo aqui? Versículo 42. Peço para repetir o versículo 42. Se eu chegar primeiro e de ler, se estiver lá, peço que leia. Versículo 42 de Mateus. Só o versículo 42. Assim diz. Estou aqui agora. Obrigado, Edler. Diz: por causa disso, porque ninguém sabe o dia nem a hora, porque
Deus hikuva está Xikwembu a dizer que uma igreja será levada kereke u karhi ta e tekiwa a outra será deixada. yin'wana ta siyiwa Então ele está a dizer assim: a vula leswi vigiai, a ti porque voneleni não sabeis hikuva mutivi a que hora já de vir a ta te hi nkarhi o muni vosso Senhor. hosi ya Então, n'wina porque você não sabe o dia, loko u tivi nkama ku Não. masiku nkama ni siku o Senhor está a dizer vigia. hosi a li ti O Senhor está a voneli dizer vigia. a li ti voneli Não tome nada como u garantia. nga khomi nchumu nge xi vekisi Vigia. ti O voneli dia e a hora. a siku ni nkama Ninguém sabe. a nga kona swi tivaka Eu sei, amados, a ni swi tiva que nós rhandziwa estamos no lugar certo. eka ndhawu Estamos a nos leyinene preparar para a vinda do Messias. lwisela ku ta ka mesiya Vimos sinais evidentes hikuva aqui. swikombi swi baseke Eu laha disse no início, ni nhlayo masangu vamos leyi trazer essa mensagem. hi tisa n'wati lowu Essa hora os coxos estão a andar, hi nga swi lema swa os cegos estão a a ver, swi famba swi ta vona os surdos estão a loko ouvir. vayingisi va yingisa Deus está a xikwembu curar diversas enfermidades. horisa mavabyi ya ku E nós estamos a ver isso hi nga aí. swi vona swo leswi Mas que isso não te engane. leswi nga wu kanganyisi Ao leswi ponto de dizeres, va fika xi gaku eu estou no ministério do Senhor, a ni ka vulolo bya hosi eu conheço a verdade, na tiva ntiyiso eu ouço o evangelho todos os ni dias, yingisa evangeli siku zin'wana até zin'wana porque eu ouço as ni profecias. twa vuprofeti Hoje mesmo estávamos aqui de manhã namuntlha hi kula ni mixo a ouvir o profeta do Senhor nos ni yingisa abençoar. muprofeta hosi ya katekisa Então, você em algum momento, vona ka nkarhi wun'wanyana há um perigo ku ni nghozi do teu coração ka mbilu ya wena te enganar, hi wu kanganyisa fazer ficar loko conformado, endla u tshama u você lolowa relaxar. u lolowa a O Senhor está a dizer, não, não, não. hosi e Versículo 42, aka verso 42 vigia. a ni ti voneli Você não sabe o dia hikuva tivi siku nem a hora. ni nkama Aleluia. E quando ele fala de vigiar aqui, a loko le ku ti vonela então o Senhor está a dizer assim, hosi a vula leswi permaneça obediente ao nosso simama hi Senhor. ku xiximeni Permaneça atento, simama u riyeta nkarhi muito vigilante a vona ngopfu e swinene expectante acima de tudo. a ku rindzela ngopfu ehenhla ka É que nós hinkwaswo falamos no início, não acontece em teu vona coração. masungu swi nga swi endleka mbilu Quando wena falamos de negligência, hi vulavule ku há lolowa uma igreja que está ficando negligente ku ni nessa hora. kereke lolowaka nkarhi lowu Há uma igreja que esqueceu que o Messias há de ku voltar. ni kereke leyi va swi humesiwa Um vuya piscar de hi olho. ku tsopeta ka tihlo Então o Senhor está a dizer assim, hosi a vula leswi quanto a mim e a ti, ka mina na wena vigia, ti voneleni vigia. u Não vonelela sabemos o dia hikuva tivi siku e nem a hora. ni nkama O Senhor está a dizer assim como foi a hi fani leswi nos dias de Noé, a masiku a nowa assim será swi ta hi fana na swona vinda do Filho do Homem. ka ku ta ka n'wana wa munhu Você pode correr comigo para o livro de Gênesis, mana na buku la genesa capítulo 7, ndzimana ya kula ntlhanu timbirhi muito rapidamente, Gênesis 7. xanta ngopfu swinene Vamos ler do versículo 11 suna ka verso 11 a 16. fika 16 Queremos ver os dias de Noé. a masiku ya nowa Os dias de a Noé. masiku ya nowa Aleluia. haleluya Aleluia. haleluya Queremos ver os dias de Noé. loko na masiku ya nowa Versículo 11 a 16, por favor. Assim diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cam e Jafé e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se loja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe ordenado. O Senhor fechou por fora. Aleluia. 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 A Bíblia está a dizer assim, a bíblia ira vula leswi que naqueles dias, a masiku lawayani quando você vê a partir do versículo loko 11, na verso 11 diz que por causa do pecado, i mhaka xidyoho porque você viu os sinais, u vone swikombiso a forma como viviam nos tempos de hi Noé. ndlela va hanya nkarhi wa A nowa Bíblia diz que as pessoas bebiam, a va na vanhu elas comiam, a lava dya
bebiam, avanwa casavam abachata e estavam sem casamento. batlhava hlomisana E nós vimos em que termos isso estava acontecendo. leswi swi endleke tirhimini swo leswi A Bíblia está a dizer a agora, bibele ra vula swoswi por causa disso, i mhaka swo leswi por causa deste pecado i abundante, mhaka xidyoho xa ku tala ngopfu leswi por causa da forma como vivia a i sociedade mhaka yi ndlela naquela va época. hanya misava nkarhi luwani Veja aqui no versículo va 11, vulaka verse 11 laha romperam-se. swidziva hinkwaswo swa mati swi khapa Romperam-se todas as fontes do grande abismo. a swidziva hinkwaswo swa mati swi Uma khapa coisa que eu sempre pensei a nchumu xin'wana nga xi é que nos hleketa tempos de Noé, a nkarhi walowo quer dizer, as águas vinham só de cima. a mati a ma ta ehenhla A Bíblia está a dizer que naqueles dias ala masiku lawani romperam assim de baixo hinkwaswo swi khapa as fontes, a as swidziva grandes fontes a do abismo, swidziva swikulu swa ku para endla Deus começar a destruir a a terra. xikwembu swi la ku hetisa Deus misava enviou para a terra xikwembu xi lavisi misava e viu que os a pastores swo vafundhisi tornaram-se amantes do dinheiro. vahundzuki va rhandzi va timali Viu que as irmãs da a igreja swo va pfala vaxisati va kereke tornaram-se muito imorais. vahundzuki lava losi ngopfu Viu que os pastores estão a dormir com as irmãs da igreja. vafundhisi va tlhela amakhoru va xisati Viu que eles kerekeni estão a pregar por dinheiro. vo chumela mhaka mali Viu que as pessoas estão indo para a igreja porque querem a casar. vanhu va kerekeni va vula ku chata vona Viu que as pessoas estão indo para a igreja vanhu va kerekeni não à procura de Deus, a hi ku lavetela à xikwembu procura de uma aliança e casamento. va lavetela xitlangwana ku ni muchato Viu que as a pessoas va hlonga vanhu mudaram o sentido de prioridade. va cinca ndlela Deus contemplou este pecado. Deus contemplou este a pecado xikwembu xi vona swidyoho e leswi rompeu as fontes do abismo a khapa swidziva para swa mati julgar o pecado. avanyisa swidyoho Isso é característico de Deus. leswi i xiyimo xa xikwembu Se leswi você correr comigo alo tsutsuma na mina rapidamente em hi ku Jeremias, hatlisa ka buka vou yeremiya tentar reduzir as escrituras para correr com o tempo, mas você pode correr para Jeremias 10, yeremiya na kula chumi no seu versículo 10. ka tsonga chumi Jeremias 10, 10. yeremiya 10:10 Não vamos ler, mas pode também anotar Isaías 13, 13. isa maso tsala 13:13 Ou se pudermos abrir uma pessoa Isaías 13, 13 e a outra Jeremias 10, 10, rapidamente. Assim diz Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Isaías 13, 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Aleluia. amen Eu vou dizer que há um dia ali ku ri siku ra chamado vulavulelo dia da ira. ri chuvaka siku ra E você vukhale vê que Deus, naswoko xikwembu quando feriu a geração de Noé, a nga bangu va nowa por causa do pecado, hi mhaka xidyoho então ele rompeu as fontes do abismo. a khapa swidziva swa Quero mati crer a la ku kholwa que a mina terra deve ter tremido swa ka misava yi tsekatsekile quando a água fez tush. a loko a mati ma ti tush Enquanto isso, ka sweleswo a Bíblia diz que de cima a le henhla caía água do céu. a ku a mati le A tilweni chuva nesse caso. a mpfula sweleswo E Deus está a dizer aqui a xikwembu xa vula que há laha um dia ku ri siku que ele vai fazer tremer a a terra, ta tsekatsekisa ka vai misava deslocar a terra. a ta hambanisa No kuma ta dia susa da misava ira. a siku ra E desde então ele vai mpfula para a julgar xikwembu xi ta sika swakulu o swa abundante avanyisa pecado na a igreja, ku tala ka swidyoho kerekeni homossexualismo na igreja. a famba sangu Onde hoje em dia namuntlha temos pastores homossexuais. vafundhisa va famba nga Quando você entra nas mídias, nghena ka media você encontra homens kun'wana vavanuna a se chamarem de mulheres. va chava vasati Recentemente vi aí um jovem soni ku nga ri ku nga aki a fazer um vídeo aí va assim. endla vhidio kwalano Não, ele fechava assim a camisa. a ti pfala xikipa Dizia porque acho que a minha parceira, a leyi a parasera wa mina referindo a um homem, a hla wanuna leswi não quer que eu mostre meus seios. a swi ni komba mavele ya mina Homem, wanuna você vê essa imoralidade, u vona woxi leswi esse nível de a pecado. xigawo xa xidyoho lexi Olha dentro da igreja, ndzeni ka kereke para dizer que nós não podemos a julgar. nge tshiki avanyisa Não, porque não podemos a julgar. swi lavi ku swi E avanyisa venha como você é, tani leswi n'wi tshamisa venha como swona você está tani n'wi swi tshamisa swona e permaneça assim mesmo. swi fambe hi ndlela leyi Deus não te a julga. xikwembu xi ku avanyisa Outra vez para o meu choque, makhani vo chika ka mina ouvi um jovem a pregar e vona dizia: muntlha a chuvela vula leswi Deus quando te julga, a xikwembu xi ku avanyisa ele te julga como um bebê a ku avanyisa n'wa xihlangi que não sabe o que faz. swi swi twisisa ku xi endla É por yini isso que Jesus na loko cruz yesu xi hambanile olhou para os homens que lhe crucificaram a vone vana va mu
E se eles não sabem o que fazem, então Deus te julga como bebê. Ei! Deus está dizendo que há um dia em que a terra vai tremer para se levantar para julgar o pecado. E eu te garanto que Deus não vai te julgar como bebê. Deus vai te julgar como uma pessoa que sabe o que faz. Porque você tem a Bíblia e tem essa ministração de Deus a te advertir, a dizer vigia, prepara-te. E se você simplesmente decidir continuar no pecado, não pense, porque Deus vai julgar como bebê. Não pense. Deus vai te julgar com seu. Deus será severo no juízo. Aleluia. Vamos lá correr aqui. Quando você olha no livro de Gênesis, vou mencionar, ou posso ler aqui sozinho. É importante que eu traga essa nota aqui. A mensagem é um bocadinho trick, mas nós vamos correr com isso. Já não está a faltar muito, não. Só me acompanhem. No livro de Gênesis 12, eu hei de ler aqui o versículo 12. Um dado importante aqui. Porque a Bíblia diz que quando Deus então trouxe o dilúvio, voltaremos ainda para ver isso um pouco mais profundo. Diz que então Noé e todos os animais, em pares de 2, entraram na arca e Deus fechou a porta. E nós veremos o que isso significa. Porque ao fechar, há uma porta que vai se fechar. Há uma porta que está aberta. Se você não ouve alguém dizer Jesus está a voltar, é porque há uma porta que ainda está aberta. Há um chamado que ainda está disponível. Mas Deus irá fechar essa porta. Assim como nos dias de Noé, quando todos os animais entraram na arca, Deus se levantou e fechou a porta. A partir daquele momento, ninguém mais entrou na arca. Mas o livro de Gênesis 12, 7:12, assim que é. Quando todos entraram na arca, você pode ver aqui no versículo 12, diz que houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eu encontrei uma coisa interessante aqui a respeito dessa questão de 40 dias e 40 noites, que é um mistério nessa questão de 40 dias e 40 noites, porque este pode ser considerado um tempo de prova, um tempo de santificação, um tempo de purificação. 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo, o Senhor fez questão de julgar o pecado e purificar a terra. 40 dias e 40 noites. O livro de Isaías 26, eu estou correndo para lá por causa do tempo. Se eu chegar primeiro, eu estou a ler Isaías 26, 19 a 21. Isaías 26, estou a ler aqui. Versículo 19 diz: e os mortos, pode não traduzir para o tempo, diz, e os mortos e também os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então diz: despertai e exultai, os que habitais no pó. Meu Deus. Ok, diz: despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Versículo 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Aleluia. A Bíblia está a dizer assim:
os mortos alava feke hão de ressuscitar. vatapfuka Falando do dia da vinda do vaula Messias. siku ra kuta ka Mesiya Mas eu quero correr aqui para o dia antes. notsutsuma siku Quando ndzhaku o Senhor diz, povo meu, usahla ku tiko ra mina corram a ku tsutsuma e entrem nos vossos quartos nghena makwarto ya e n'wina fechem a porta pfala a tinyangwa atrás de vós. ndzhaku ka n'wina Significando, estando vós dentro, n'wina mundzeni n'wina dentro da arca, ndzeni ka dentro do ngalava lugar da salvação. ndzeni ka ndhawu ya ku Feche a pfala porta, pfala porque o nyangwa Senhor virá para julgar. usatata Até que passe a ira, za ku hundza ku esconda-te por um tempo. Esconda-te por um tempo. fihle nkarhinyana Porque o Senhor virá wesa a para tata julgar o a pecado. ta avanyisa xidyoho O Senhor irá julgar o pecado. wesa a ta avanyisa xidyoho Ninguém sabe o dia a ku na tivaka e siku nem a hora. ni nkama Mas o Senhor está dizendo assim: hosi va vula que leswi haverá um tempo de ku purificação. ta va ni nkarhi wa ku Nos basisa tempos de Noé, a masiku a o nowa Senhor esteve purificando a terra hosi a basisa por misava 40 hi dias. 40 masiku E 40 noites. hi 40 wa vusiku Nós não vamos ler por causa do nga tempo. ta funga nga ta dyondza mhaka Mas você nkama pode ver no livro de Zacarias, buka Zakariya capítulo ndzimana 13, enkula 13 11, aliás, 7 a 9. kusukela ka 7 a 9 Estou a tentar evitar, mas faz se necessário. Zacarias é o penúltimo livro. Zacarias 3, 13. Zakarias Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 13, versículo 7 diz: Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas acontecerá que, ao cair da tarde, haverá luz. Naquele dia, também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Versículo 9 diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será um o Senhor, e um será o seu nome. Aleluia. Eu acho que alguma coisa deve ter falhado aqui quando eu estava lá. Oh, meu Deus. Fui para Malaquias, eu queria Zacarias. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 7. Diz: ó espada, despertai-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Versículo 8 diz: e acontecerá que em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Versículo 9 diz: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Amen. Estou a tentar correr contra o tempo agora. O Senhor está a dizer assim: que haverá um tempo de purificação. Haverá um tempo em que o Senhor olhará para a terra toda e virá para ferir as duas. Como é que é? Virá para ferir a terra e duas, ou seja, dividiram a terra em três, assim, restará a terça parte, e as outras duas o Senhor irá ferir por causa do pecado. E quando você olha para o livro de Mateus, você vê o Senhor a dizer assim: que entrai pela porta estreita, porque largo espaço é o caminho que
quando já perde sangue. angela kwanama yisa kulobeni Muitos são os que entram por esta vanhu porta. vanghena ka nyangwa leyi Então as 2/3 partes amathele mambirhi serão feridas. va ta tlhaviwa Então fica a terceira. ku sala O yonharhu Senhor está a dizer assim, vo savula leswi que dentro desta, ndzeni ka leyi o Senhor virá vo satata e vai purificar. a ta basisa Significando que o Senhor irá purificar a igreja. como a ta basisa kereke O Senhor irá purificar o seu povo. a ta basisa tiko ra O Senhor yena irá purificar a sua noiva. a ta basisa No muteko ra tempo em que yena nós ka estamos, nkarhi nga wona hina haverá uma igreja ku ta ve ni que kereke vai entrar i ta nghenaka e uma igreja que vai ficar. kereke n'wana yi ta salaka Você pode ver o livro de Mateus 25. swa ka bula matolo kula Nós 25 vamos ler, fala da Virgem Sábia e tola, n'wana a tlhariheke wa xihunguki onde uma parte entra laha tlhelo n'wana yi e a nghenaka outra fica. yin'wana yi salaka Nós conhecemos essa escritura. ma tiva matsalo lawa Mas o Senhor está a dizer assim, vo savula que leswi para nós, amados, ka hina como varhandziwa cristãos, na que vakriste estamos a ouvir a hi mensagem, yingisaka n'wati será vergonhoso ta ve tingana se ngopfu ouvirmos essa hi mensagem yingisa n'wati e lowu nós ficarmos. se hi sala Outra vez eu disse aqui, a khamera ni mbule laha que sabe, quando nós ficarmos, a loko hi sala hina bom, se você ficar, a loko za u sala eu espero que você entre. ma swa kona u nghena Mas se você a ficar, loko sala as pessoas que te conhecem você como a cristão vana va tonga mukriste vão te perguntar, ficaste por quê? u sale mhaka munhu va ta ku vitisa Não era você uma pastora que nós viemos aqui na zona. pastora yin'wana mugangeni laha Quando acontecia, confiávamos em ti para orar. swa ku karhi a hi tshama swa ku kota ku khongela Corriam para chamar a ti. va tsuma kota ku vita E wena no dia do a arrebatamento, siku ra ku tliwa de repente você ficou. xitshuketa u salile O Senhor está dizendo, será uma grande vergonha. hosi a ta ve tingana tikulu Se depois de tudo isso, ndzhaku ka sweswo hinkwaswo o leswi Senhor vier buscar a igreja hosi a ta ta wuta kereke ya e yena você ficar de fora. wena u sala handle O Senhor disse lá no livro de Mateus eka 24, buku ra matolo kule 24 vigiai e orai, ti vonele mi tlhe mi khongela porque não sabemos o dia va tivi siku e nem a ni hora. nkama O Senhor está dizendo assim, vo savula leswi que é uma porta que vai se fechar. ku ni nyangwa ta pfariwaka Se nós tivéssemos tempo, a loko a hi ni nkama viramos para o livro de Êxodo 24. buku la soda le Você pode só anotar aí por um tempo, Êxodo 24, 15 a 18, não vamos ler, anota aí no teu caderno. 18 nge ta dyondza tsala Deuteronômio 9, 9, 9 eu disse Êxodo 24, Exoda 24 15 a 18, 15 kufika 18 Deuteronômio 9, Deuteronômio 9 versículo 9. Tsonga 9 Você pode ler com mais calma em sua casa. la ehombe ngopfu ka muti wa wena Você vê o tempo de purificação. vona nkarhi wa ku basisa E o Senhor, de fato, o sintiso dá um prestígio a nyika a tlakuxa ao xilo tempo de a purificação. nkarhi wa ku Ele disse basisa nos tempos de Noé, a minkama houve nowa 40 dias ma 40 noites. ma 40 usiku de chuva. ya E mpfula nós chamamos isso de tempo a vona a vula nkama de lowu purificação. wa ku basisa Você vê que o próprio Senhor Jesus swa Cristo, hosi yesu kristu yexe após ser batizado, ndzhaku a no livro khuvuriwa de Mateus capítulo 2, ka bula matiko le capítulo kurombili 4, assim que é, versículo 1 a 2. Capítulo 4, versículo 1 a 2. le kulo 4 tsonga 1 kufika Depois do 2 batismo, ndzhaku a khuvuriwa o Espírito Santo lhe conduziu ao deserto. amawako ndzi n'wi simananga 40 dias, kwa hiyo 40 40 noites masiku de na 40 usiku wa ku titsona o tempo de purificação. a nkarhi wa ku basisa Então você entende vona twisisa que o Senhor dá prestígio a hosi wa tlakuxa laha ao tempo de purificação. a nkarhi wa ku basisa E você vê que no tempo de a purificação nkarhi wa ku basisa u swi vona há wena uma necessidade de se swi santificar laveka u tikwentsimisa em jejum. hi ku titsona É isso que Jesus nos ensina. leswi yesu a hi fundisaka Durante swona 40 dias, ka 40 masiku 40 noites, 40 sem masiku comer ni nhlekani e sem beber. u nga dyi u nga Moisés também nas escrituras que eu mencionei lá atrás, ni matanga hlala ficou ntsako com o Senhor a tshameni em hosi santificação. a ku tikwentsimisa 40 dias, 40 40 noites. usiku ni Tempo de nhlekani purificação. a nkarhi wa ku Mas agora basisa vamos lá correr aqui, a hi tsutsumeni sweswi laha já a passos ligeiramente largos para mabasa ku leha ngopfu trazer o cerne desta mensagem. tisa ntsindza n'wati lowu Marcos 13 agora. buka marka le kula 13 Queremos entender os mistérios disto lowu vona a swihundla swa leswi a respeito do tempo em que nós estamos. mani nkarhi leyi nga ka wona sweswi Que o Senhor disse será como nos dias de Noé. ka fana masiku ya nhova Estamos aí para Marcos 13. buku la marka le kula 13 Eu tive que passar muitas escrituras por causa do tempo. kula matsala maninga maka nkama Marcos está logo depois de Mateus. Aleluia. 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 Amém. Louvado seja Deus. Marcos 13, xikwembu marka le kula 13 versículo 32 a 37. 32 a 37. 32 que fica Assim 37 diz. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo por fora da terra,
deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao seu portão que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Aleluia. Não, o Senhor está dizendo assim. Sobre o dia e a hora ninguém sabe. E ninguém sabe quando é que voltará o Messias. Mas o Senhor está dizendo assim: quando a vocês vigiai, eles vigiai e orai, porque não sabeis quando é que será o tempo. Não sabeis quando é que será o tempo. Se ele virá de dia ou de noite. Uma coisa que eu aprendi aqui é que o arrebatamento pode acontecer ou de dia ou de noite. E pelo fuso horário pode ser de dia aqui, de noite em qualquer outro lugar. Perceberam disso? Ele virá de dia ou de noite. E parece um pouco engraçado. Se tivesse dito assim, teria que esperar. Se tivesse dito à tarde, teria que acontecer o arrebatamento aqui, depois esperar amanhecer em outro lugar para acontecer o arrebatamento. Mas na Bíblia diz: vigie, porque pode ser de dia para ti e de noite para outro, e pode ser de noite para ti e de dia para outro. Não se sabe o dia e nem a hora, mas ele diz: vigiai, orai, para que este dia não te encontre despreparado. Mas há uma coisa interessante que ele introduz aqui. Quando ele diz: é como se, é como um homem que partindo para fora da terra deixou sua casa e deu autoridade aos servos, cada um com a sua obra, e mandou o porteiro que vigiasse. Então há uma instrução aqui que ele traz, e é um dado interessante que ele traz aqui, porque ele introduz uma componente. Ele diz casa. É como se alguém tivesse deixado. É como se o senhor de uma casa tivesse saído e tivesse delegado a servos. E nós estamos aqui na casa do Senhor. Então ele introduz esse assunto chamado casa. Diz que na casa do Senhor ele delegou servos. Um para tocar piano, outro para nos conduzir em louvor, outro para trabalhar no mídia, outros para pregar. E ele diz assim: falou com o porteiro, disse: vigiai, vigiai. Versículo 35 diz: vigiai, porque não sabeis quando é que o Senhor da casa virá, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de repente não te encontre despreparado. A minha pergunta agora é esta: será que você está a cumprir com a missão que o Senhor te confiou quando ele foi aos céus? Porque é uma missão que ele te confiou. Há um mistério que ele deixou, há um ministério que ele deixou consigo, há uma responsabilidade que o Senhor te confiou. Será que você está a cumprir com esta responsabilidade? Como pastor, como evangelista, como sal da terra, será que você está a salgar a terra? Será que você está a iluminar as trevas? Será que você vai para as pessoas perdidas e disse a elas que há um dia que não é sabido a hora, o próprio dia não é conhecido, mas há um dia que o Senhor virá para buscar a igreja? Será que você está a cumprir com a tua responsabilidade? Como evangelista, será que você foi para anunciar para aqueles que não sabem que é um dia chamado dia do arrebatamento? O Senhor depois chegou para o porteiro e disse: vigiai. Você imaginar o perigo de você ter um guarda a dormir como alguns irmãos aqui agora, a dormir literalmente.
E depois vem um ladrão. uta akhamba À meia-noite. edinera usiku Não imaginaram o perigo disso? waseketa nguza Então o swona Senhor te confiou uma coisa. usawuthembisa Disse uqala vigiai. akulavelela E Ele não te confiou muito. angawuthemba kuswo Não é swinyingi tanta coisa assim que você não possa fazer. uswikoti Por kuswiendla isso você vem para o versículo 37. utaka vhesi 37 Diz, ulesi as coisas que vos digo, leswi mi bulaka swona tenho dito a todos. ni gweli hinkwavo 2 pontos. a hlaya swikhamu swimbirhi Vigiai. lavelela Então o Senhor te ordena uma coisa só. hosi akuvona awubyela swo karhi Vigiai. lavelela Versículo 32 ka 32 do mesmo livro, agora no capítulo 14. kale kula 14 ka buku ra yin'we Versículo 32. ka tsonga Capítulo 32 14, 32 a 42. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Aleluia. haleluya Então o Senhor está a dizer que usavula leswi a Bíblia está a dizer que o Senhor levou consigo 3 usateki vanharhu na yena para um lugar chamado Jardim de Getsemane. antengeni chwaka Ou Getsemane. Getsemane É lá onde ele foi orar, hi laha famba a khongela um kona pouco antes da sua crucificação. ndzhaku ka ku vambiwa ka yena Então o Senhor vai orar hosi a e khongela fala com os seus a discípulos. vulavula ni vadyondzisiwa va yena E diz vigiai e orai. lavelelani se mu tlhela mu khongela Eles fiquem um pouco aqui. a tshamani ku tsokola Quando eu vou mais adiante para ana orar, famba phambeni a e khongela olha para os discípulos a lavisa vadyondzisiwa e diz vigiai. a ku lavelelani Se você puder acordar o teu irmão e dizer assim, vigiai. rikwini ku lavelela Dizer vigiai. ku lavelela Oh, até você está dormindo. Diga ao teu irmão lá, diga vigiai. ku lavelela Não, diga vigiai. ku lavelela Porque quando você encontra essa palavra dominante aqui, alokuma ari trilelitiwa o Senhor está a ngopfu dizer vigiai. hosi a Porque há lavelela uma necessidade a esta hora swi laveka ngopfu ka de nkarhi você lowu ficar atento. wena u riheta nkarhi O Senhor está a dizer, ele levou consigo a teki na yena hosi Simão Pedro, simon pedro levou Tiago, a teka e yakobi levou João. a teka E yohani ele foi um pouco mais a adiante ma phambeni ku e tsongonyana começou a a orar. swi na ku khongela Mas um pouco depois disso, ndzhaku ka swo leswi tsongonyana ele volta yena a ndzuluka e encontra os seus a kuma discípulos vadyondzisiwa va yena num momento sensível no espírito, ka nkarhi wa ku na byala um moyeni pouco antes da crucificação de Jesus, ndzhaku vambiwa ka yesu um momento difícil a espiritualmente. nkarhi wo karhata ngopfu O moyeni Senhor estava angustiado. hosi a vaviseka Diz que ngopfu era uma tristeza tal, a li gome raku tristeza de morte. a gome ra rifo Ele diz em algumas no livro de Lucas ka buka luka que chegou a ponto ku fika xigava xa ku de transpirar até e que eram gotas de sangue. ku yima xonti ya ngati Momento difícil para a o swi Senhor. nkarhi ya ku na ku karhata ngopfu ka Então hosi ele pega os discípulos, a khoma vadyondzisiwa va yena eles fiquem aqui, a ku salanda vigiai. lavelelani Eu vou um pouco mais adiante para a orar. phambeni ku sungula a khongela Mas um pouco depois ele volta ndzhaku sungula a tlhela e ntshaku encontra os a discípulos kuma vadyondzisiwa a dormir. vo etlela Veja o espanto de Jesus. a swi hlava xihlamariso Ele yesu diz,
Chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: afika hansi Simão. Simon, dormes? wetlela, Wetlela. dormes, Ei, Simão, Simon, estás a dormir? wetlela, Meu irmão, makoramini, estás a dormir? wetlela, Meu irmão, makweru, estás a dormir? wetlela, A esta hora, ankarino, o Senhor ficou chocado. wesa achavi Olhou ngolo, para Simão e disse: alavesa Simoni, Simão, au Simoni, dormes? wetlela, haleluya, Aleluia. haleluya, Ninguém sabe o dia hakuna tivaka siku e nem a hora. ni nkamu, O Senhor depois pergunta assim: wosabi tsengela le, não podes vigiar amashikotu kulavela shana ke, uma hora só, awara dzimutela, pouco só? kutsongonyana ntela, Você não pode vigiar um pouquinho só. amashikotu kulavela kutsongonyana shana, Você não pode aguentar um pouco mais só. amashikotu kugwenda kutsongonyana shana Às ke, vezes o Senhor voltou então para orar, wosathela khongela, fez a mesma oração, aka xikhongoti xa mas xintu, quando voltou, akameka tlhela, encontrou eles dormindo de novo. afuso vekele Fez khamera o n'wana, espanto de Jesus. vona ku hlamala ka Yesu, Ele disse: Ei, ei, estão a dormir. wetlela, O Senhor está a olhar para a igreja essa hora. wosalavisa kereke nkama O lowu, Senhor diz: Ei, ako ei, vocês dormem wetlela n'wina, a esta hora. a nkama lowu, Como é possível swi koteka que njhana, você não está a se preparar? wena u tilunghiseli, Como é que é possível swi koteka que njhani, você não está a vigiar e orar essa a hora? wu laveleli u tlhela u khongela Como é nkama que é lowu, possível swi koteka que njhani, você não esteja santificando a sua vida? a wu kwenzimisi vutomi ra Como wena, é que é possível swi koteka njhani, que você não esteja se observando? swa ku a wu ti O que kambeteli, é que eu devo deixar ainda? swa ku ndzi ka yini xana O na, Senhor não me encontra despreparado. se nga ni kuma ni nga Como é que é lunghanga, possível? swi koteka njhani, Quando o Senhor subiu um pouco só a loko wo sa para tlhantlukile, preparar um lugar para a nós, lunghisela ndhawu ka como é que hina, é possível swi koteka njhani, ficar bebendo, wena wa nwa, comendo, Ucha. casando Uchada. e dando-se em u casamento, tlhela u ti a hlomisa, ponto de perder a tua salvação? sa wu luza ku khona ka Como é que é wena, swi possível koteka que njhani, você esteja a dormir a esta hora? etlhela nkama E lowu, o Senhor, quando chega, tem wena coisa assim, va fika u kuma leswi, diz: Ei, a ku ei, você não pode vigiar a wu swi koti ku lavela xana ke, uma hora só, a wu ra dzimi ntsena, um pouco só. kutsongonyana, Como é que você pode dormir u etlela a njhani, uma hora dessas? a nkarhi wo fana lowu, Quando o pecado está apunado na a igreja swi dyoha swi tala e kerekeni, o diabo desceu com mais ira. dhawu leswi a xike u Apocalipse khale, 12 diz que o diabo desceu com mais ira. a leswi a dhawu sa xike u Até ele khale, sabe que ele resta pouco tempo. loko a swi ku sala O Senhor nkama pergunta: wutsongo, Ei, a ku ei, como é que você está a dormir essa u hora? etlela njhani nkama lowu, Você está a entender o pecado? wena a wu tlanga xidyoho nkama Como lowu você está xana, vendo a mentira? a wu hanya ka wembi xana, No cristianismo aparente, ka vukriste há um equilíbrio entre o u mundo e o lavetela cristianismo. a ku ringanisi ka misava na Onde vem para a vukriste, igreja, u ta mas kerekeni, ainda não está convertido. a wu hundzukanga, Quando você vem na igreja, u ta kerekeni wena, mas o pecado ainda está entesourado em a ti. xidyoho xa le kona ka Você vai wena, perguntar como? u sawisava i njhani, Até o diabo sabe dhawu leswi swi tiva na que yena, o tempo que lhe resta é pouco. swa nkarhi wa musele sa wutsongo, Aleluia. haleluya, Aleluia. Aleluia. Ei, ei, como? swi koteka Como é njhani, que você dorme essa hora? hayi u etlela nkama lowu Como é que xana, é possível? swi koteka Se o njhani, Senhor te colocou ali assim na a porta, ku vekile hi ka xinyangwa ele lexi, disse: Ei, a ku ei, vigia. lavelela, Te colocou aqui no teclado, a wu aqui. vele ka teklado la, Te colocou aqui no a louvor, wu vekela ka na lidzula, intercessão. ka Te wiseki, colocou no a evangelismo. wu veke ka ukhokheli, Disse: Vigia. a ku E vonelela, você que o Senhor confiou para vigiar. hosi nga wu tshama swi kota ku É quem está a vonelela, dormir. hi vona u É etlelaka, quem está a entender o hi pecado. vona u tlangaka ni xidyoho, Você perguntar: Ei, u savisa ku hey, dormes? wa etlela, Essa pergunta é um pouco estranha. xilo lexi xa hlamarisa ngopfu swinene leswi, Às vezes, xigare não é que não. ta dormir você, Então você está a dormir. u etlela we, Aleluia. haleluya, Você pode correr comigo para o livro de Coríntios. lava na bula korintho, Nós queremos ver essa questão lava na mhaka leyi, do Senhor nos ter confiado. hosi a hi Ele nos tshembeke, confiou a a hi responsabilidade. tshembile a ntikelo nkama lowu, Já estamos a correr para o fim. leswi ya ku fika amagamu, Não nos resta mais muita coisa. a ka ha sala swilo swinyingi, Livro de 1 Coríntios, korinto wo rhanga, versículo 12. Capítulo 5, perdão. ku ya vutlhanu, Versículo 12 a 20. a hi tsonga 10 ku fika 20. Capítulo 5, versículo 12 a 20. Capítulo 6. Perdão, capítulo 6. Assim diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma.
os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajuda com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos já a correr para o fim. Eu fico amagão. Mas aqui, Câmbio o Senhor está dizendo assim: para além desta casa que nós estamos aqui a ver, nós temos a casa do Senhor. O Senhor está a levantar uma componente aqui para sustentar o vigiai e orai. Porque não sabeis o dia e nem a hora. Então o Senhor está a dizer assim: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o Senhor te confiou a casa, conforme nós vimos nos ministérios que o Senhor nos confiou aqui na casa do Senhor, Ele te confiou também o cuidado do templo do Espírito Santo. Mas Ele diz, acoplado a isso, vigiai. Porque se chegaria um tempo em que as pessoas fariam como se o templo, como se o corpo fosse deles mesmos. Falaram dos pastores que fazem da igreja de Deus como se fosse deles mesmos. Então começam a pregar para o benefício deles. Começam a prestar as armas para eles mesmos. A centralizar o evangelho neles mesmos. Então o pastor tem a coragem de cobrar dinheiro de sapato. E ainda quando o tiro diz é pouco. Então começa a exibir o fato que é caro. Começa a exibir os óculos que importou de sei lá onde. Da marca Aldo, assim por diante. Da marca Aldo. E começam a se expor. Aí chegaria um tempo em que os pastores seriam egocêntricos. Mas o nível que eu quero falar aqui é que onde os servos, filhos de Deus, aqui a Senhor está dizendo, o teu corpo, você é templo do Espírito Santo. Então as irmãs, num tempo que a Bíblia chama de templos, como templos de Noé, começarão a tomar os seus corpos como se fossem delas mesmas, vestindo imoralmente, conduzindo os outros ao pecado, tomando os seus corpos para a imoralidade e prostituição. O Senhor está dizendo vigiai por causa da densidade das trevas dos últimos tempos. Os dias de Noé, quer dizer que as pessoas comiam, bebiam, casavam e estavam sem casamento. Então tome cuidado para que o Senhor não te encontre despreparado, desprevenido. Vigiai e orai. E olha, nós temos a bênção, a graça de estar numa época em que, apesar de não sabermos o dia e nem a hora, nós temos sinais. Nós temos sinais em todos os lados, de todas as formas. Você pode olhar para a guerra no meio do Oriente, a dizer vigiai e orai. Você pode olhar para a subida dos preços agora, o combustível que subiu, o custo de vida que está ficando cada vez mais elevado. Vigiai e orai. Você pode olhar para os terremotos que estão acontecendo.
acontecer. kutsekatseka lokwenzeka ka A dizer swona vigiar e orar. alavelela Você pode olhar para os tsunamis. ngona kutsekatseka misava Ana e Dai, assim por ana diante. idayi kolomo Essas coisas todas estão a swilo acontecer. hinkwaswo endleka ka A lona dizer vigiar e orar. alavelela tlhelo Você khongela pode olhar para o homossexualismo. ngobona avana va chataka va A chata dizer ka xivona vigiar e orar. alavelela tlhelo khongela As mulheres que estão a abraçar o lesbianismo. avasati vo singathana hi xivona A dizer vigiar e orar. a ni khongela Os tlhelo lavelela pastores já caíram todos os dias. avafundhisi vo masiku byin'wana A byin'wana dizerem vigiar e a ku orar. lavelela tlhelo khongela A fé que está a morrer todos os a ku dias. pfumela ngopfu a siku byin'wana A byin'wana apostasia que está a abundar. a homoloki loko O tala abandono da fé. a ku tika O ripfumelo esfriar do amor. a ku titimela ka A rirhandzu dizer vigiar e orar. a ku lavelela tlhelo khongela Vigiar e orar. lavelela se u tlhelo Ninguém khongela sabe o dia ankona tivaka siku e nem a hora. ni nkama O Messias está a voltar. mesiya se wa vuya Amados irmãos, vamakulu va de rhandzekeke forma muito clara, hi ndlela yi baseka o swinene Senhor nos adverte uma coisa. hoso a hi byela xo Ele karhi disse que eu vos digo a vós, na mi byela é o n'wina que eu disse a muitos. byi nga ku byela vanyingi Vigiai e orai. lavelelani se mi Se khongela você for, nós vamos abrir o livro de Atos 1:7. va mintirho hi ku rhanga fika 7 No versículo 7 e 8. ka tsonga 7 fika Num dos 8 versículos ele diz: ka versi n'wana não nos hlaya convém saber os tempos, as épocas e as estações que Deus determinou tiva a mi nga va hosi a mi nguva para xikwembu xa cumprir os seus veka a mistérios. xikwembu xi hetisa a xihundla xa Mas xona o dia e a hora, a siku ni nkama a gente pode olhar pelos sinais ni nga visa xikombiso e ver que estão próximos. sema kusuhi Não sabemos quando, a hi tivi swa siku mas os muni sinais são claros. a swikombiso swi basile E o swinene Senhor olha para uma igreja que está a dormir hosi ra sa kereke yi e diz: etlelaka ei, a ku eyi será que é possível njhe swa koteka que essa hora aqui, a nkama lowu esta igreja a kereke leyi esteja ainda a dormir, ya yi tlela a entreter o pecado, a yi tlanga ni a xidyoho levar uma vida dupla, hi teka a vutomi ra a viver o vumbirhi cristianismo como é que é, no sábado e domingo? va hanya vukriste Ou talvez no domingo só. sabata kumbe sonto ntsena E de segunda a sexta, ku segunda fika sexta se esquecem de ser o sal da terra. va rivala ku vele a munyu wa A Bíblia misava diz que nós somos a luz do a mundo bibele hi vonakala ka e o misava sal da terra. ni munyu wa A misava terra não tem sabor nenhum, a swona a misava yi na ku nandzika mas kun'we o Senhor colocou a igreja a xikwembu xi veke a kereke para dar sabor à terra. swa ku a tshamisa a Dar misava sabor à a terra ku tshamisa misava significa você ser sal, yi swa swa ku veni munyu wena significa você olhar para o teu irmão ao va lado, visa wa ri kwenu o teu vizinho, o teu a primo, wakelana mpimo wa wena o teu pai, a tata wa aquele que wena está ao teu lado e não está ri convertido. vonaka a nkoka a nga E hundzukanga você dar sabor a ele, u mu nyika a wu você lhe nanga impactar u mu com khumba o sal que o Senhor lhe confiou. hi munyu hosi nga wu E se tshembisa o teu irmão ao lado agora sentado aí amakuru nga tshama na tlhelweni ka fizer o wena mesmo com o seu irmão em casa, a swa swiyima ku ri então a vamos kaya dando sabor à terra. hi nandziyisa a misava Vamos salgando a terra. hi tshamisa E isso misava chama-se avivamento. swi chuha mpfuxelelo leswi Aleluia. halleluya Aleluia. Então o Senhor a essa altura hosi nkama lowu nos convida a ser sal, a wa hi rhanga swa le a ser munyu luz do mundo, hi le ku vonakala ka misava para que possamos voltar swa hi kota ku à tlhela posição do Senhor disse. a ximo hosi a nga vula Deixou xona na porta a nga xi a hi veka ka e nyangwa disse vigiai. a ku lavelelani É o último livro, hi buku ra magamu leyi 1 Tessalonicenses 5, tesalonika wo rhanga le kula ntlhanu para terminarmos. swa hi kota ku gama Estou a ler o último livro, no dyondza buku ra magamu 1 Tessalonicenses, tesalonika wo rhanga capítulo 5, layikulu ya ntlhanu versículo 1 a 2. sukela yitsongo ku fika yombirhi Assim diz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, quanto ao dia da vida, wa siku ra ku ta não precisamos dizer muita coisa. swi ku hi fikisa michumi nyingi De fato, nós não sabemos hi ntiyiso a swi tivi quando é que vai acontecer. swi ta endleka siku muni Mas ele virá como um ladrão. a ta tengiwa khamba
E um ladrão, akhamba se te encontra desatento, aloko kuma u nga ri teka nkarhi ele pode chegar e tomar as coisas preciosas que a você nga tem. fika teka mudyuharisi mo nga na yona wena O livro de Apocalipse ka buka hlavutelo diz: vigiai, a lavelelani eis que eu venho sem demora. na ta lihlweni Guarda o que você tem, hlayisa leswi u nga na swona para que não te seja tomado. swi nga tshiki swi tekiwa Porque a esta hora em que nós estamos, ka nkarhi hi nga na wona há swoswi perigo de você perder a tua ku salvação. ni nghozi luza ku pona ka wena Lembra que a Bíblia diz que nos tempos de Noé, a bibele hlaka buka minkama ya as nowa pessoas comiam, a vana va dya bebiam, a va nwa a casavam va chata e estavam sem casamento. kambe a va hlomisana Depois diz: cuidado, a ku basopa para que hlavula você não se achar u despreparado, nga tshuki u kumiwa u nga lunghanga wena porque ele virá como um ladrão. a ta tengo a Um khamba ladrão, quando chega, a khamba ri ku lita nunca vi um ladrão chegar, bater a porta, kambe ri ba xipano perguntar: está alguém? loko ku ni munhu lani Ei, está alguém ku aqui? ni munhu laha E depois de você responder, ndza ku hlamuleli ele aí eu vim levar ouro, no ba ni teka eu vim golidi levar tuas coisas no ba ni teka preciosas, swilo swa vou ku tirar a chave do teu xavisiwa carro. no Não, ba ni não. teka a tlhelo ra movha Ele vem de forma sutil assim. a ta yi tlhela u Se ele ngungumela conseguir, como é que é? Aliviar o travão assim swo do swa mal, livhela a travão vai leyi empurrar no teu carro. a ta chova movha wa wena Fuka wa não tinha um a lugar. kolodaxa não ntexi E ele quando vem, a loko a ta rouba aquilo que é precioso. a yiva leswi a O risimu Senhor quando vem, wo sala ka vem buscar uma vuya igreja preciosa. a ta wutla kereke la Uma igreja com risima valor. a kereke la Uma igreja risima santa. a kereke ra ku Uma ntsima igreja sincera. a kereke yi tleketlaka Uma igreja que unene se prepara. a kereke yi ti Uma lunghiselaka igreja atenta. a kereke ri hetaka nkarhi Será que você está atento? i njiwa ri heta nkarhi Será que xana você é precioso o suficiente i njiwa ni risima hi ku anela para xana que o Senhor venha te roubar? swa ku hosa a ku teka xana O Senhor ke virá como ladrão. hosa ta tenga u Ele khamba levará aquele que estiver atento. a ta teka loyi a ta ri hetaka A minha nkarhi expectativa, amados, a ku rindzela ka mina é varhandziwa que este ensino do dia de hoje, swa dyondza namuntlha de alguma forma, te conduz a uma reflexão ngira wo karhi ku fambisa ku ehleketa com ko relação à karhi tua vida, mani no vutomi ra com wena relação à tua preparação, mani no ku ti lunghisela ka com wena relação à tua expectativa. mani ku rindzela ka wena Você pode estar u esperando, nga tshuka u rindzela mas se você espera dormindo, a loko u rindzela u etlela você vai piscar, o Senhor veio levar sua igreja. u ta tsopeta u sa tila u Se ta você kereke espera em pecado, a loko u rindzela ka xidyoho você vai piscar, o Senhor já levou os seus. u ta tsopeta u sa teki va Eu yena quero te exortar através dessa na u mensagem tsatsama yini n'wati lowu a abandonar o a pecado. ku tshika xidyoho Lembra que o Senhor disse: tsundzuka hosi a ti será como nos dias de va Noé. fana masiku a nowa E as pessoas estavam tão distraídas, a vana a va lahli mapimo quando deram ngopfu por si, a loko ti a cuvukile porta tinha fechado. se a nyango u pfalekile A porta vai fechar. a nyango ta pfaleka Hoje, quando nós falamos aqui, namuntlha a vulavula laha a porta está aberta. a nyango u O Senhor pfulekile está trazendo esta mensagem hosi a tisa n'wati para lowu te chamar a santificação, swa ku vitana ku ti kwentsimisa swa ku a ku vitana swa ku a u ti consertar a tua sola vida, swa ku lulamisa vutomi ra a voltar wena para u Deus, tlhela ka a xikwembu voltar à posição em que o Senhor te u confiou, tlhela ka xiyimo xi nga tshembisa como xona sentinela, hi nga mu como languteli servo na casa do hi nga mu Senhor. landza ka yindlu ya Porque hosi lembra que o Senhor disse tsundzuka hosi a que te estarão dois no campo, vambirhi va ta kumeka um será simu levado un'wana ta tekiwa e outro será deixado. n'wanyana ta Então siyiwa fique atento, ri heta porque nkarhi estarão duas a morrer. vambirhi va ta vo Uma será siya levada n'wanyana ta e a tekiwa outra será deixada. n'wanyana ta siyiwa Então não engane-se a si u mesmo. nga ti kanganyisi Ah, porque eu oro. u nga va na khongela Ah, porque eu vou à igreja ku na todos kerekeni os domingos. masonto Como é que hinkwawo está a tua santificação? ri njhani u kwentsimisa ka wena Quando xana diz vigiai, a ta ku lavelela Deus santifica. a ti Tome kwentsimisa cuidado para que o pecado baso swa ku xidyoho não venha manchar a tua xi salvação. nga chimisa ku pona ka wena Cuida da tua salvação. hlayisa ku pona ka wena Cuida da tua salvação. hlayisa ku pona O Messias está a voltar. mesiya wa vuya Eu, por causa do tempo, hi mhaka nkhama tive que correr muito, laveki ni tsutsuma ngopfu abreviar muita coisa. a ni kandzakela swinyingi Tenho laha sempre o desafio do tempo. hi ni tlhantlha nkama hinkwawo wa Mas eu quero nkama louvar a Deus na ku durhisa xikwembu por aquilo que o Senhor nos permitiu aqui hi leswi fazer, a nga hi pfuna swakudya swi tisa por lani aquilo que o Senhor falou no coração de cada um de xikoma nga nós. vulavula ka mbilu un'wana un'wana ka hina Você pode simplesmente tomar a decisão no dia de nga hoje byala u nga tsema mhaka suda namuntlha vigiar a ku lavelela e orar u khongela para quando o Senhor a voltar, loko hosi a tlhela vier e te encontrar a wu kuma ou de manhã na escola kumbe mixini exikolweni ou te encontrar tarde a caminho de a casa kuma nhlekani a humuka kaya ou num domingo no culto kumbe sonto ka ou nkonso de noite a dormir. kumbe usiku a wo etlela Não importa onde ele te a encontrar, swi khatala kuma u kuma que kwihi ele te encontre pronto, a wu kuma a wu lunghile acima de tudo, ehenhleni ka hinkwaswo vigilante. a wu lavelela Vigiai e orai. lavelela u tlhela u khongela Mateus 24, 42, buku la matiko la 24 letsongo 42 ele disse:
wabula Vigiai e orai, akulavelea porque utemkhongela não sabeis o dia ekwamtivi siku nem a hora ni nkama em que o vosso Senhor hosi ya n'wina há de vir. yi ta tlhelaka O que yona eu digo leswi ni vulaka swona a vocês, eka n'wina tenho dito a muitos, ni gwela vanyingi vigiai. lavelelani São as palavras do Senhor Jesus. i marito ya hosi Eu yesu digo a igreja da Machado, ni gwela kereke maxava vigiai. lavelelani Em nome de hi Jesus. vito ra yesu Vou parar por aqui ni ta yima laha na expectativa de que o Senhor ku rindzela swa ku hosi tenha edificado alguém, swa ku a yaki munhu na expectativa de que o ku Senhor rindzela swa ku hosi tenha fortalecido alguém a tiyisi munhu e acima de tudo, henhleni ka que hinkwaswo alguém nesta manhã munhu ka mixo lowu possa tomar a decisão a tsema mhaka de voltar para Deus swa ku a tlhela ka e xikwembu vigiar a lavelela em nome de Jesus. hi vito ra yesu Louvado seja Deus. a ku twarisiwi vito ra xikwembu Vou devolver vou devolver o público para ser que ya tlherisa xiluvelo a quem me concedeu loyi a ni nyikeke e agradecer pela oportunidade ni khensa hi khambe que me foi dada ni nga nyikiwa rona de trazer esta recordação para a igreja. tisa xitsundzuxo lexi kereke Nós podemos correr, hi nga tsutsuma hi celebrar os coxos, hi twarisa hi tlangela lava dyohiwa eka nos swidima acostumarmos com isso, hi tolovela na swona swo nos leswi acostumarmos com a ideia de que hi Jesus vai voltar twa swa ku yesu o wa vuya e nos esquecermos do vigiar e orar. hi rivala ku lavelela ni ku Ninguém khongela sabe o dia a ku na tivaka siku e nem a hora. ni nkhama Deus abençoe a xikomba xi katekisi em nome de hi Jesus. vito ra yesu Amém. amen Glória a Deus. Amen.